você, querido. Está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2. A vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. Tá? O primeiro é assim, ó. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Fora do Brasil. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência, tá bom? Isso é muito importante aqui, nos dando a sua assistência. Muito obrigado mesmo. Mas eu peço a você que compartilhe o nosso programa. Devido à mensagem que pregamos aqui, o nosso conteúdo, que é bíblico e que é acerca do Novo Testamento, então eu peço a você, compartilhe o nosso programa. Nós estamos aqui com uma missão, aliás, é uma tríplice missão: evangelizar o mundo. Por que, pastor Leite, evangelizar o mundo? Eu vou responder para você. Porque evangelizar o mundo é a tarefa mais importante desse mundo. E quem foi com essa tarefa? O Senhor Jesus Cristo. A quem ele deu essa tarefa? A todo aquele que é discípulo dele. No passado e hoje, quem é discípulo tem essa tarefa. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, no Evangelho de Marcos 16, 15 e 16, ele deu a missão, ele deu a ordem. Qual é? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa missão é a mais importante dada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. E eu, como discípulo, aqueles que participam aqui também são discípulos de Jesus Cristo, então nós estamos juntos, enganjados, nos ajudando um ao outro na pregação do Evangelho. Então, a nossa tríplice missão, a primeira é evangelizar o mundo. E lançamos mão da internet. Tem gente que lança mão da internet para fazer bobagem, para coisa que não presta. Aqui não. Aqui no programa Evangelista, aproveitamos a internet para difundir o Evangelho, pregar o Evangelho, propagar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a tarefa é ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho uma frase comigo que o Espírito Santo de Deus me deu. É a seguinte: o mestre manda, o discípulo obedece. Então, como discípulo, eu estou aqui em obediência, trazendo a mensagem do Evangelho para todos os nossos ouvintes. Nossa segunda missão é a seguinte: fazer discípulos. Eu quero anunciar aqui, já para a semana que vem, se o Senhor assim nos permitir, nós vamos ter uma semana falando só sobre discipulado. O que é ser discípulo? O que é ser um discipulador? O que é que um discípulo tem que fazer? O que é que um discipulador tem que fazer? Qual é a mensagem do discípulo? Qual a estratégia do discipulador para fazer discípulos? Vamos tratar só desses assuntos. Porque o programa Evangelista tem a pretensão, através desse programa, do que falamos aqui, do que apresentamos aqui, fazer discípulos. Eu preguei recentemente uma mensagem: a carência nas nossas igrejas e ainda a carência na vida dos membros das nossas igrejas. Então, a carência nas igrejas é, hoje, ter discipuladores. E a carência na vida dos membros é ele ser discípulo de Jesus Cristo. Nossa terceira missão é socorrer o pobre e o necessitado. Eu ontem acabei pagando uma mensagem, mas eu ia mandar essa mensagem para o pastor Carlos, para a pastora Eliane, para o pastor Paulo Vitor, para que eles, recebendo a mensagem, lessem a mensagem que eu recebi. Um irmão, chefe de família, me pedindo uma ajuda de R$ 20 para comprar pão e ovos para a sua família. Graças a Deus.
eu pude atender o irmão. Que maravilha, porque eu recebi ofertas aqui. Então, a nossa tríplice missão consiste também em ajudar nossos irmãos que estão passando necessidade. E aí, ó, tem pastores, tem missionários, tem evangelistas, tem diáconos, tem irmãos nossos que estão passando por dificuldades. Então, nossa tríplice missão, evangelizar o mundo, fazer discípulos, socorrer o pobre e o necessitado. Está aí o nosso telefone, a chave Pix, e se você quiser nos abençoar com uma oferta voluntária para que possamos socorrer irmãos na fé, está aí o Pix, alecrim.roberto16@gmail.com. @gmail.com. Bem, nosso programa temos 2 versículos bíblicos, 2, extremamente preciosos para mim, que sou discípulo de Jesus Cristo. O Senhor Jesus ensinou em Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero você somando comigo para, em obediência, propagarmos o evangelho para todo o mundo. Me ajuda, compartilha. O nosso segundo versículo de ouro, Atos 5:42, está escrito: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de anunciar e ensinar a Jesus Cristo. Os primeiros discípulos, todos os dias, no templo, nas casas, falavam, ensinavam, testemunhavam de Jesus Cristo. Qual o resultado de pregar, anunciar, ensinar e testemunhar de Jesus Cristo todos os dias? O resultado é que todos os dias tinha pessoas se convertendo, aceitando a Cristo. Então, eu venho com essa proposta, até mesmo para quem nos assiste, os irmãos, os pastores, caírem na real. Vamos falar na nossa linguagem do português? Cair na real. Por que aquele povo se reunia todos os dias? E por que hoje as reuniões são tão esporádicas? Eu conheço templos, igrejas, um baita de um monumento, gastou muito dinheiro para construir parede de mármore, ar-condicionado, top, assento, top. Para quê? Para funcionar 2 dias na semana? Eu não me conformo com isso. Eu não me conformo. Mas, por isso, estou aqui na TV, todos os dias. Na rádio, todos os dias. Fazendo o quê? Falando de Jesus Cristo. Anunciando Jesus Cristo. Então, nossos 2 versículos de ouro, Mateus 24:14, Atos 5:42, fundamentando assim o nosso programa, o nosso conteúdo com a palavra de Deus. Bem, no nosso programa também, além de trazer uma palavra assim nesse sentido, né, de despertamento, nós temos o nosso momento também de obediência, também ensinado por Jesus Cristo aos seus discípulos. Tudo aqui é baseado no Novo Testamento. Pastor Alecrim não inventa nada. Quem vem pregar aqui não pode inventar nada. É só trazer a palavra de Deus. Trazer os ensinamentos de Jesus Cristo. Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. É Bíblia pura e sem mistura. Nós temos aqui o nosso momento de orar pelas nações. Já estão conosco na sala de transmissão o pastor Carlos Chagas, sua esposa, a irmã pastora Eliane, lá de Rio das Ostras, região dos Lagos. E hoje a pastora Eliane vai estar orando pelas nações que começam com a letra T. Vai aparecer aí
para você o nosso GeoAtlas. Como eu já tinha esse projeto, e já há muitos anos eu oro pelas nações, eu fui atrás de um livro. Está aí o GeoAtlas. E aí eu tenho todas as nações em ordem alfabética e tenho uma síntese geográfico-econômica de cada país. Hoje vamos orar pelos países com a letra T, que são os seguintes países: Tailândia, Taiwan, Tajiquistão, Tanzânia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunísia, Turcomenistão, Turquia, Tuvalu. 11 nações, para orarmos por elas. Também, nesse momento, oramos pelos enfermos, oramos por Israel, oramos pelas famílias. Você está convidado a orar com a gente. Eu quero chamar para uma primeira participação pastor Eliane, pastor Carlos, pastor Eliane, sejam bem-vindos. Estamos juntos novamente. Amém, sim. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez, né, com a oportunidade de estar junto com vocês, junto com esse seleto público, né? Então, louvo a Deus por suas vidas. Estamos aqui no Rio de Janeiro, Rio das Ostras. A cidade começou a esquentar um pouquinho, tem chovido bastante, mas estamos aí firme na graça do Senhor Jesus para fazer aquilo que provém, aquilo que Deus, assim, Ele espera que façamos. Amém? Amém. Olá, boa tarde, graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o povo muitíssimo nessa reunião que nós vamos ter. Que Deus possa, assim, falar poderosamente através desse programa, alcançando os corações e possamos nós, né, desfrutar aí da comunhão aí na presença do Senhor. Amém. Pastor Eliane, então, eu citei as nações aqui, você não precisa citar todas, mas vamos orar com você agora, nesse momento, tá bom? Oremos. Amém, em nome de Jesus. O Senhor nos indica que nós devemos nos posicionar em orar e pedir ao favor dele sobre todas as coisas, e nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Aleluia. nesta hora clamando, Senhor Deus, o teu poder, Senhor Deus, e junto com o teu querer, Pai, que é, Senhor Deus, alcançar a todos. Nós, Senhor Deus, nos unimos, Senhor Deus, ao Espírito Santo, Senhor Deus, que intercede por nós com gemidos, Senhor Deus. Queremos apresentar, Senhor Deus, essas nações, as quais, Senhor Deus, foram aqui pronunciadas, Senhor Deus. Pedir, Senhor Deus, em nome e por amor de Jesus, que a oportunidade seja dada de alcançar os seus corações, Senhor Deus, e porque aonde há a presença do Senhor, aonde a palavra do Senhor chega, aonde, Senhor Deus, há, Senhor Deus, o mover do teu Espírito Santo, a cura, a salvação, a libertação, a esperança, a força e a poder. Senhor Deus, nós clamamos, Senhor Deus, pelo teu Espírito sobre estas nações. Pessoas, Senhor Deus, convertidas, um povo convertido. Senhor Deus, um povo, Senhor Deus, temente ao Senhor, Pai. Um povo que conheceu e caminha em conhecer, Senhor Deus, o Senhor. Te peço, Senhor Deus. Senhor Deus, mas para que eles ouçam, Senhor Deus, já nesse programa, Paizinho, que é um programa evangelístico, Senhor Deus, pedimos, Senhor Deus, aqueles homens, aquelas mulheres, os irmãos, Senhor Deus, corajosos irmãos valentes, Senhor Deus, que levam a verdade, levam a bandeira do Evangelho, Senhor Deus, eles sejam motivados, capacitados pelo Teu Espírito, Aleluia. Senhor Deus, sustentado pelo Senhor, Pai, vendo os milagres do agir, para que estas nações, Senhor Deus, possam Te conhecer. Aleluia. Senhor Deus, como ouvirão se não há quem pregue, Senhor Deus? Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir por aqueles, Senhor Deus, que os seus corações já são gerados para estar nestas nações, Senhor Deus, com a letra T que foi pronunciada aqui, Senhor Deus, que eles sejam alcançados, Senhor Deus. Nações, Senhor Deus, que são, Senhor Deus, alcançadas por terremotos, Senhor Deus, catástrofes naturais, Senhor Deus, mazelas, enfermidades, Senhor Deus, a injustiça social, Senhor Deus, a pobreza, Pai. Pai, em nome de Jesus, nações também ricas, Senhor Deus, mas também, Senhor
Senhor Deus, que são, Senhor Deus, pobres no seu espírito, não conhecem o Rei da Glória, não conhecem o Senhor, o Rei de todas as coisas, que ainda, Senhor Deus, que tenha, Senhor Deus, o sustento em seus bolsos, ainda que haja força nos seus braços, Senhor Deus, situações e momentos de nossa vida, só cabe a tua palavra, Senhor Deus, só cabe o teu agir, Pai, só cabe o teu mover, Senhor Deus, e eles sejam, Senhor Deus, capacitados e munidos, Senhor Deus, por isso. Então eu te peço, Senhor Deus, sobre essas nações, Senhor Deus, que elas sejam alcançadas, Senhor Deus, sejam saradas, libertas, Senhor Deus, que elas sejam construídas em cima da tua palavra, Aleluia. governantes que temam o Senhor, Pai, Aleluia. Senhor Deus, governantes que sabem, Senhor Deus, que para, Senhor Deus, estar na direção de uma nação com justiça, Senhor Deus, só pode viver isso, Senhor Deus, quem tem a justiça do Senhor, Pai. Senhor Deus, aonde não há um engano, Pai, aonde não há, Senhor Deus, um flagelo, Pai, não há, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus da abundância, o seu Deus da paz, o seu Deus da justiça. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de apresentar, Senhor Deus, essas nações. Pedir ao Senhor o teu favor, Paizinho, aos enfermos, Senhor Deus, aos que estão abatidos, os que estão sofrendo, Senhor Deus, as suas perdas, Senhor Deus, que estão vivendo luto, Pai, em nome de Jesus, queremos pedir, Senhor Deus, alcança-os, Senhor Deus. Senhor Deus, ainda, Senhor Deus, eu cremos no teu poder, Senhor Deus, cremos no teu poder, e sei, Senhor Deus, e creio que essa é a tua vontade de se fazer conhecido, de atender a esse, Senhor Deus. Senhor Deus, e a palavra nos garante que o Senhor ouve a oração do justo. Somos justificados no sangue de Cristo, Senhor Deus, Aleluia. e por isso, Senhor Deus, nós clamamos com certeza, Senhor Deus, que o Senhor nos responde, Paizinho. Aleluia. Bom, muito obrigado, Senhor Deus. Ser como Israel, Senhor Deus, um povo que o Senhor separou, Senhor Deus, para, Senhor Deus, para sermos, Senhor, conduzidos pela tua boa mão, Senhor Deus, para que eles conhecessem o Senhor, Pai, para que eles fossem o celeiro, Senhor Deus, das nações do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, seja livre, Senhor Deus, todas as nações, Senhor Deus, que sofrem, Senhor Deus, a injustiça, Senhor Deus, que sofrem afrontas, Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos, Senhor Deus, o teu favor, porque sabemos que nada perde o controle do Senhor, Pai. Senhor, nós queremos, Senhor, nesta hora, dizer ao Senhor, Pai, governa sobre essas nações, governa sobre Israel, alcança os corações que ainda estão duros, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, as nações que são assoladas ao redor, Senhor Deus, nos alcança, Pai, em nome e por amor de Jesus, Senhor Deus. Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, que a oportunidade seja dada, Pai, da comunicação do Evangelho, Senhor Deus, para que todo aquele que nele crê, Senhor Deus, não pereça, mas receba, Senhor Deus, receba o Espírito do Senhor e a certeza da vida eterna. Eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço, porque nós somos limitados, mas o Senhor é nosso Deus, Pai, e através do poderoso nome de Jesus é que clamamos, Senhor Deus, pedimos ao Senhor, Pai, que venha o Senhor, Pai, fazer o que te apraz, e tudo aquilo que se levanta contra o Senhor, Pai, contra a tua palavra, Senhor Deus, o investimento, Senhor Deus, que há para paralisar, Senhor Deus, a que aqueles outros de ouvir a tua mensagem caia por terra agora e prevaleça o nome do Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, confiando no teu amor, no teu cuidado, no teu zelo e na tua vontade, Senhor Deus, que é soberana de alcançar a todos. Oramos assim gratos. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa rica oportunidade. Em nome e por amor de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, graças a Deus, né? Muito bem, daqui a pouquinho o pastor Carlos vai estar retornando para a mensagem. Mas agora, no nosso programa, é momento dos nossos vídeos. Nós temos aqui irmãos como a diaconisa Raquel Santos. Olha, a Raquel Santos tem programa dela daqui a pouco, hein? 17h30 às 20 horas. Sabe de onde é a irmã Raquel Santos? Lá de Aquirás, no Ceará. É minha parceira. Ela está sempre divulgando o pastor Alecrim na rede social dela. Eu divulgo ela também.
toda segunda-feira eu prego lá no programa dela. Ela vai aparecer aí daqui a pouquinho. Também eu quero mostrar hoje o trabalho do nosso patrocinador, Jonatas Nascimento. Vai aparecer aí também. E eu trago um vídeo missionário. Olha, para ouvir o pastor Fernando Basso. Lá, você vai ver onde é que ele está. Você vai ver que trabalho sério, abençoado, que obra missionária que o pastor Fernando Basso realiza. Vai aparecer para você aí, tá bom? Eu quero dizer para você que está assistindo o nosso programa, talvez a primeira vez, que o pastor Alecrim tem uma consciência bastante bíblica e neotestamentária. Nós estamos aqui para falar de Jesus Cristo, para anunciar Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo, ele conta a parábola do semeador. Ele vai falar que o semeador saiu lançando semente. E uma semente caiu ali, outra semente caiu aqui, outra caiu ali, outra caiu aqui. Mas quando chega no verso 9, ele dá uma palavra. Essa palavra eu tenho ela como para todo ouvido, de todas as pessoas do mundo inteiro. Eu quero falar essa palavra aqui para você, antecipando a palavra do pregador. Jesus disse assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Por isso, pastor Carlos, pastor Eliane, nós não podemos deixar de falar de Jesus Cristo. Não podemos. Quem quiser ouvir, vai ouvir. Quem quiser ouvir e aceitar, aceite. Quem quiser ouvir e rejeitar, eu digo assim, fique à vontade. Quem quiser rir, quem quiser debochar, quem quiser se escarnecer, fique à vontade. A advertência é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa proposta de pregar o Evangelho é para que ninguém, quando chegar no dia do juízo, vai dizer assim: não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Olha, meus familiares, eu só tenho 2 primos, que eu não vejo há muitos anos, que moram em São Paulo, que eu não preguei o Evangelho para eles. É uma prima chamada Virgínia e um primo chamado Cláudio. Os demais da minha família, meus pais ouviram o Evangelho. Minha mãe era crente, meu pai ouviu o Evangelho de mim. Meus irmãos, todos eles. Meus primos, todos eles. Meus cunhados, todos eles ouviram o Evangelho da minha boca. E por quê que eu prego o Evangelho? Por que eu anuncio o Evangelho? Primeiro, que eu sou discípulo. Segundo, porque tem um mestre que me manda pregar. E terceiro, é que a Bíblia ensina: Deus já está preparado para julgar as nações. Mateus capítulo 25 fala que quando Jesus voltar, é porque o Evangelho já foi pregado para o mundo todo. Jesus só vai voltar quando todas as nações tiverem sido evangelizadas. Pode pintar aí Terceira Guerra Mundial, Quarta Guerra Mundial, Quinta Guerra Mundial. Jesus só vai voltar quando todas as pessoas do mundo todo ouvirem do Evangelho. Ele falou uma coisa, ele deu uma palavra profética, ela tem que se cumprir. Ele não vai voltar atrás. Quando todo mundo ouvir o Evangelho, aí ele vem, a segunda vinda do Senhor Jesus. Vai separar
As pessoas virão de todas as nações, dos quatro cantos da terra. Aí ele vai separar, porque ele já sabe. Aqueles que aceitaram, suas ovelhas, à direita. Os que rejeitaram, os bodes, à esquerda. Quem tiver à direita, salvação. Quem tiver à esquerda, perdição. Mas ninguém vai dizer, não me falaram de Cristo, eu não sabia. Pastor Roberto tinha um programa evangelista, não me falou. Pastor Eliane estava no programa, não me falou. Pastor Carlos estava no programa, não me falou. Não, não, não. Nós temos consciência de discípulo. Sabemos em quem temos crido. Sabemos o que temos para fazer. Por isso, daqui a pouquinho, o pastor Carlos vai trazer uma mensagem porreta, entendeu? Para você que está aí nos assistindo. Aqui não tem refresquinho, não. É palavra bíblica, com confiança, com fé. É um homem convertido, uma mulher convertida, com experiência de conversão. Tá certo? Eu espero, viu, pastor Carlos, pastor Diane, que quem passar por aqui não fale de Jesus Cristo, não fale do seu amor, do seu perdão, da sua salvação. Eu já assisti cultos em igrejas, tinha lá 700, 800 pessoas, a igreja estava cheia, 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 cheia. Acredito em vocês, o pregador não falou uma única vez de Jesus Cristo na mensagem. Ele não falou uma única vez, pregou 1 hora de relógio, eu marquei o tempo. 1 hora de relógio, não falou de Jesus Cristo. Ele só falou de Jesus Cristo na oração. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Ele levou 1 hora pregando só sobre bênção. Deus quer te dar, você vai receber, segura a tua bênção, dá para receber. 1 hora. Eu ouvi, desculpa eu falar, tá, pastor Carlos, pastor Eliane, mas eu estou assim, expressando coisas que eu fico guardando dentro de mim. Eu fui convidado para ouvir um apóstolo. Apóstolo, não vou falar o nome dele, né? Mas não é por medo, não. É só para preservar a ética, né? O apóstolo fulano de tal vai pregar. O apóstolo fulano de tal está em Caxias. Eu fui assistir. Mais de 1 hora, falando só sobre bênçãos materiais. Bênçãos materiais. Você vai receber, Deus vai te dar, é promessa de Deus, segura a sua bênção. E no meio da mensagem, eu estava bem em frente a ele assim, bem em frente, na segunda fileira, ele disse assim, hoje, disse pregando, né? Hoje é seu último dia de pobre. Ouviu bem, igreja? Hoje é seu último dia de pobre, porque a partir de hoje Deus vai entrar com isso na sua vida, isso. Aí o povo pulava, só faltava bater no teto. Aí eu fiquei assim, tem pobre aqui? O pátio cheio de carros novos, caravanas e mais caravanas de ônibus. Tem pobre aqui? Hoje é o último dia de pobre, então eu não aceito essas mensagens, eu tenho dificuldade. Porque Jesus falou, ide pregai o evangelho. Evangelho, que é boas novas de salvação. Então, já preparando você, porque eu sei que o pastor Carlos tem uma palavra de Deus falando de Jesus Cristo para você que está nos assistindo aqui. Tá bom? Vamos então assistir os vídeos. Logo em seguida, retorno aqui para a mensagem com o pastor Carlos. Se você está procurando uma assessoria contábil diferenciada, você precisa conhecer o Espaço Contábil. Há quase 30 anos no mercado e contando com as melhores tecnologias e uma equipe altamente qualificada, o Espaço Contábil oferece serviços de contabilidade para indústria, comércio, prestadores de serviços, profissionais liberais, terceiro setor e também igrejas, organizações religiosas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo telefone 21 2771 4983, pelo WhatsApp 21 40 42 36 41. Ainda por e-mail, grupoespaco@espacoconte.com.br. O nosso endereço é Rua Major Frazão, 52, sala 304, bairro 25 de Agosto, Duque de Caxias, junto à Universidade Unigran Rio.
Espaço Contábil, uma experiência além da contabilidade. Olá, ouvintes! Aqui quem fala é a irmã Raquel Santos, passando para avisar a todos vocês que o programa Conexão Gospel é toda segunda e quarta-feira, das 17h30 às 20 horas, aqui na RTV Barros Net FM, sendo aí retransmitido pelas nossas rádios parceiras, tá? Meu muito obrigada a todos os nossos diretores pela retransmissão do programa Conexão Gospel. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Meu muito obrigado, tá? Compartilhe o link da web rádio que você está assistindo. Compartilhe o link aí de onde você está assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, onde quer que você esteja assistindo aí o programa Conexão Gospel. Compartilhe, contribui com o reino, tá? Porque eu creio que mais vidas serão alcançadas através aí do seu compartilhamento, tá bom? Irmã Raquel Santos aqui de Aquiragem, Ceará, aguarda todos vocês segunda-feira e quarta, 5h30 às 8 da noite. Um grande abraço, que Deus... Tivemos então aí nosso momento de vídeos, né? Vou ficar devendo a passar novamente o vídeo lá da África, porque preciso, né, mostrar mais o trabalho do pastor Fernando Barros. Bem, pastor Carlos Chagas está conosco, ao lado da sua esposa, pastor Eliane. Quero passar para ele a palavra, entendeu? Eu vou me retirar aqui um pouquinho, mas antes do final da mensagem, pastor Carlos, Deus abençoe, meu querido, na entrega da mensagem. Perdão. Boa tarde, povo de Deus, povo santo. Voltamos mais uma vez aí para ministrar a palavra do Senhor, uma palavra evangelística, para que você possa se manter firmado no Evangelho de Cristo Jesus, né? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém? E nessa tarde nós vamos falar sobre perseguição, meus amados, perseguição. Às vezes você está se achando, depois que aceitou Jesus como Senhor de sua vida, talvez você possa estar se achando ou pensando desse jeito: gente, antes de conhecer a Jesus, cara, a minha vida era tão boa, era tão agradável, agora que eu aceitei Jesus, tantas coisas estão mudando na minha vida, olha, já não consigo mais fazer isso, não consigo fazer aquilo, eu tinha isso, tinha aquilo, e eu perdi tudo, e eu estou zerado, e não tem sentido essas coisas, seguir a Jesus, e muitos têm abandonado a Jesus Cristo por causa de perseguições. Essa semana eu estive com um jovem, né? Um jovem aqui em Rio das Ostras, e ele estava conversando comigo. No início eu falei sobre Jesus para ele, e ele veio do Rio de Janeiro, e ele aceitou Jesus, se converteu numa igreja aqui próximo, e eu só sei que depois de um tempo, ele falou para mim isso ontem, que ele abandonou Jesus, porque tudo aquilo que ele tinha adquirido, tudo perdeu. Ele perdeu casa, ele perdeu os bens, e ele disse que para ele estava muito difícil suportar a situação, então ele decidiu se afastar do Senhor Jesus. Aí eu falei: rapaz, isso é perseguição, isso são setas sobre a sua vida. Cristo, o Senhor Jesus, aquilo que ele dá, ele não tira. Guarda bem no seu coração que aquilo que Jesus te dá, ele nunca Jesus vai te retirar aquilo que ele te dá. Então, certamente, devia ter sido algumas coisas que você talvez tivesse adquirido, talvez não de forma correta, e talvez essas coisas, Jesus, ele está tratando, ele está te limpando para depois te entregar tudo de novo. Aí eu lembrei a ele sobre o livro de Jó. Olha que nós estamos falando sobre perseguição, e o Senhor Jesus, ele nos disse que no mundo teríamos aflições, mas que nós devêssemos, né, ter bom ânimo. E aí eu falei com ele sobre Jó. O Jó era um homem próspero, Jó era um homem reto diante do Senhor. Jó sacrificava pelos seus filhos, amém? Então, a gente observa um homem como Jó,
o inimigo fez do que fez na vida dele, não é verdade, amados? Então, quanto mais nós, meros mortais, pecadores, ainda no processo de conversão, tantas coisas nós ainda fazemos de errado na nossa vida, graça nós damos porque nós temos o Espírito da vida habita dentro de nós, e ele fala aos nossos ouvidos audíveis muitas coisas. Sai daí, não faz isso, olha, não abre a sua boca, fique em silêncio, não é verdade? Então, tantas coisas nós somos orientados pelo Espírito Santo, mas mesmo assim, amados, mesmo assim, o livre-arbítrio para muitos, às vezes não funciona da melhor forma, e às vezes nós decidimos fazer aquilo que está na nossa alma, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos fazer, e muitas das vezes sem pedir ao Senhor Jesus, sem apresentar ao Jesus aquilo que nós queremos fazer, quais são os nossos planos, quais são os nossos projetos. Às vezes nós não apresentamos ao Senhor. Aí vem o quê? Aí vem algumas consequências sobre nossas vidas e às vezes nós não estamos preparados para essas perseguições. Amém? Não é verdade? Mas nessa tarde nós vamos ver como que o Senhor Jesus ele foi perseguido. Amém? E quando nós olhamos para as Escrituras, para o Novo Testamento, nós vemos que o Senhor Jesus, nós vimos que o Senhor Jesus, ou nós vemos que desde que ele nasceu, a perseguição já havia sobre a vida dele. E nós vamos ler aqui agora em Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 12. E diz assim a bendita palavra de Deus. Eu quero que você preste muita atenção, que você fique bastante conectado no que será lido agora nessa tarde. Diz assim, ó: E, tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, aleluias, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Preste bem atenção o que os reis magos chegaram a falar com o Herodes em Jerusalém. Olha só, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Isso deve ter deixado Herodes, amado, olha, com a orelha em pé, com os ânimos aguçados, aflorados, irritado, preocupado. Muitas coisas aconteceram com Herodes, rei, um dos tetrarcas de Judá. E continuando, diz assim, por quê? Isso os magos dizendo, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Olha só, os magos vieram do Oriente, certamente da Babilônia, eles vieram da Babilônia, um povo que, se nós olharmos, não tem nada a ver com o povo judeu, não tinha nada a ver, talvez não tivesse nada com Jesus, amém? Mas eles vieram lá do Oriente, certamente da Babilônia, para adorá-lo. Essas são as palavras que ele passa para Herodes. Então imagine como é que não ficou o rei Herodes. E continuando, e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Observe, amados, só em falar sobre uma estrela que viria do Oriente, e que nessa estrela certamente ali representava o rei dos judeus, o Jesus Cristo, deixou Herodes perturbado, e não só ele, como todo o povo em Jerusalém. E diz assim no versículo 4, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Olha só que lindo. Então, a gente já começa a perceber que nesse exato momento, os escribas, os sacerdotes, homens conhecedores da Torá, esses homens já começaram a entrar com outro argumento. Perceba o que eles dizem, olha só. Então perguntou-lhe, onde havia de nascer o Cristo? Amém? A esperança, aquilo que já era profetizado lá em Números, amados. Lá em Números já havia uma profecia sobre essa luz que viria do Oriente. E isso alguns já sabiam, mas a gente começa a entender que Herodes já não se agradou dessas palavras. Herodes, o rei, o tetrarca, aquele que era considerado o rei de Judá, o rei de Jerusalém, ele agora já começou a observar e a sentir que seu reinado já poderia estar sendo fragmentado com a vinda
do Messias. Aí continuando no versículo 5, e diz assim, ó, e eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Já vi uma profecia muito forte a respeito do Messias, a respeito daquela estrela às quais os magos saíram do Oriente. Amém, amados? E o interessante, quando nós falamos sobre essa estrela que vinha do Oriente, nós estamos falando de magos, né, amados? Mas magos aqui não são bruxos, como nós entendemos no dia de hoje, né? São bruxos, não. Esses magos eram homens estudiosos, eles eram astrólogos, eles eram astrônomos, eles já observavam há muitos anos o posicionamento das estrelas, dos planetas, eles acompanhavam isso de forma bem detalhada e bem disciplinada. E quando nós falamos da Babilônia, nós precisamos nos lembrar do profeta Daniel também, não é, amados? Que Daniel, ele era um príncipe, mas quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ele se tornou o mestre dos magos, ou o mestre dos astrônomos, dos astrólogos. Olha que lindo, Daniel, o profeta Daniel, aquele jovem que chegou ali encarcerado, né, amados? Olha, gente, Não se olha, deixou contaminar. muito triste, não se deixou contaminar pelas iguarias do rei de Nabucodonosor, mas prestou um ótimo serviço na Babilônia e foi elevado a governador da Babilônia. Então, um negócio muito bacana. Um homem que veio como cativo, mas chegou no lugar, um homem estudioso. E isso eu quero alertar os jovens, aos nossos ouvintes que estão aqui, não importa a sua idade. Amados, busque estudar, busque ler a palavra de Deus, busque conhecimento. Conhecimento, amado, nunca é demais. Conhecimento é algo salutar para a minha vida e para a sua vida. E é por isso que nós estamos nessa tarde passando para vocês conhecimento, porque nós temos que ler, nós temos que aprender. Aí eu já estou trazendo para vocês uma meditação que estava lá em Números capítulo 24. É um negócio maravilhoso. Quando a gente olha lá em Números capítulo 24, no versículo 17, vamos ver aqui, lá no Números capítulo 24, versículo 17, Balaão, ele faz uma profecia contra si mesmo ao dizer que viria o Cristo, mas ele não veria de perto, porque estaria perdido quando o visse. Também não seria naquele momento que ele veria. Pode lá abrir a sua Bíblia em Números capítulo 24, versículo 17. Então, Balaão, ele faz a profecia sobre Cristo, mas dizendo que ele não ia conseguir ver o Cristo, ele ia ver bem de longe, e também não seria naquele momento que ele veria, mas num dia futuro, quando for julgado. Oh, que lindo! Então, esse julgamento vai caber a mim e a você também. Você que conhece a Jesus, nós sentaremos diante do trono branco, mas nós teremos um advogado que é esse Jesus, que agora ele está sendo perseguido. Esse Jesus será o nosso advogado. A estrela está indicando, né? Aleluia. Essa estrela, ela já estava lá trazendo um indício, não é verdade? Já Balaão, ele recebeu essa profecia de Deus, de Deus. E isso chega a Daniel, e Daniel, como um dos magos, como um dos estudiosos, como um astrólogo, como um astrônomo, ele começou, através dessa profecia de Balaão, ele também começou a buscar, ele começou a observar os céus, o comportamento, o posicionamento das estrelas, dos astros, e aqui agora esses magos no Oriente, amado, eu estou me arrepiando aqui, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, estou aqui me arrepiando, cheio do Espírito Santo, e agora os astrólogos agora, eles também tendo aquela visão de Daniel, eles começam a observar também os astros, as estrelas, e ele percebe, num determinado momento, uma estrela diferente, amados. Amado, nós temos que estar vigilantes. Esses astrônomos, esses magos, esses astrólogos, eles foram homens vigilantes. E nós precisamos estar vigilantes com a nossa vida, vigilantes com a palavra de Deus, com relação à nossa caminhada, com relação à nossa jornada, com relação àquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos testificado, aquilo que nós temos falado sobre Jesus, e nós precisamos viver tudo isso também. Ainda por perseguições, né? Ainda sobre perseguições nesse tempo. As Escrituras, elas nos deixam muito claro que as perseguições elas vão continuar até a vinda do Senhor Jesus. Então precisamos continuar vigilantes, firmes na palavra, amados.
o que vai nos deixar com uma paz que excede todo o entendimento que a Bíblia anuncia, que é a paz de Jesus Cristo, o que vai nos deixar pessoas pacíficas, pacientes, calmas, quando nós fortes, é porque nós vamos estar cheios da palavra de Deus. Então, aquilo que nós vamos ver, aquilo que nós vamos viver, Sim. essas coisas não vão nos abalar, elas não vão nos alcançar, porque em nós existe a paz que excede todo entendimento, que é a paz de Cristo Jesus. Amém? Mas prosseguindo ainda na palavra que nós paramos no versículo 5, aleluia. Então diz assim, ó, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor sobre a capital de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel, que é o Messias. Então Herodes, chamando secretamente os magos, preste bem atenção aqui, olha, no versículo 7 vai dizer que Herodes, chamando secretamente os magos, esses mesmos magos que foram lá, que viram a estrela, estão aqui seguindo a estrela até chegar onde está Jesus. Amém? Meu Deus do céu, bendito é o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Então, versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu, perguntou, ó, cheio de preocupação, olha só, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E, enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Olha só como é que Herodes ele é traiçoeiro. Herodes era muito traiçoeiro. Quando você começa a ver todos os feitos de Herodes, esse Herodes foi aquele que mandou matar João Batista. Só para vocês terem a ciência. Olha que terrível. Então vocês imaginem o que havia na mente desse homem, quando ele pede para que os magos eles vá até Belém e descubra aonde está o menino. Qual seria o objetivo de Herodes? Certamente, amado, era caçar esse menino. E nós vamos ver que isso vai acontecer literalmente. Nós estamos falando sobre perseguições. Não é verdade? Eu falei sobre um amigo, um irmão em Cristo, que ele foi perseguido, não é verdade? Muitas setas vieram sobre ele se sentiu acuado, ele se sentiu sendo lesado por por tantas coisas que ele tinha adquirido, amém? Que foram bens materiais, alguns bens materiais foram tomados, e isso fez com que ele se afastasse de Jesus. Mas eu estou conversando com ele, eu estou falando com ele, voltei a falar com ele, amado, não é bem por ele, não é bem por esse caminho. Eu quero dizer que não só você é perseguido, Jó foi perseguido, não é verdade? Jesus Cristo foi perseguido até a sua morte, até a morte de Jesus, houve perseguições, não é verdade? Porque foi levado à cruz. Não é verdade? Tudo estava nos planos de Deus, mas a perseguição sobre Jesus o levou à cruz do Calvário. Amém? Então, prosseguindo no versículo 9, e diz assim, e tendo ele ouvido o rei, partiu, e eis que a estrela que tinha vindo do Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Aleluia. Glória a Deus, dá uma glória a Deus. Aleluia. Porque, amados, é uma coisa esplendorosa. Aí eu digo a você, nós estamos falando do poder de Deus, nós estamos falando sobre os planos de Deus para a nossa salvação, para a minha salvação, para a sua salvação. Então, essa estrela, ela ia indicar aonde nasceria o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus. Aleluia. Eu quero dizer, o próprio Deus agora encarnado. Aleluia. Oh, que lindo, amado, oh, que lindo. E Deus teve todo esse cuidado. Ele, num determinado momento, eu digo, na plenitude dos tempos, ele deixou tudo preparadinho para a vinda do nosso Jesus. Aleluia. E aí aqueles magos, aqueles astrônomos, astrólogos, aqueles homens estudiosos, sábios, estilo Daniel, ó que lindo,
e ele chega ali naquele determinado lugar e a estrela para e ele sabe, é ali que está o menino Jesus. Prosseguindo, no versículo 11 diz assim: e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Naquela época, meus amados, esses homens, esses mestres, esses homens sábios, eles quando viram que aquilo ali tudo estava sendo contemplado, eles jubilaram, eles se alegraram. E nessa tarde eu quero chamar você para se alegrar em Jesus Cristo, o teu Salvador, o meu Aleluia. Salvador, o Salvador da sua descendência. Olha que lindo! Amém. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus encarnado, bendito é o nome do Senhor. Continuando, e diz assim no versículo 12: e entrando na casa onde estava o menino, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, amado, se prostrar. A gente às vezes, a gente aqui precisamos entender que esses sábios, esses estudiosos, eles quando chegaram diante de um menino, diante de um recém-nascido, eles se prostraram, eles se encurvaram, eles se ajoelharam porque eles viram a grandeza do Senhor Jesus ainda como menino. Amém? Amados, muitos de nós, às vezes nós entramos dentro da igreja do Senhor Jesus, ali onde é ministrado a palavra do Senhor, ali é um lugar onde muitos são salvos, ali é um lugar onde o poder de Deus opera. Muitos entram na igreja, muitos não se ajoelham, muitos não pedem ao Senhor de forma em que se prostre diante do Senhor, diante da autoridade, porque ali naquele lugar, amado, assim diz a palavra de Deus, guarde bem isso, aonde houver dois ou mais reunidos na sua presença, ali ele se faz presente. Ou melhor, aonde dois ou mais estiveram reunidos falando sobre ele, ali está presente a presença do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, amados? Então, quando você entra nesse lugar, você tem que entrar com o lugar, entendendo que ali é o lugar de Deus, entendendo que ali está a presença de Deus. Então você deve se prostrar, você deve se manter de forma ordenada, de forma entendendo que ali está Deus, ali está Jesus, ali está o Espírito dele. Amém, meus queridos? Bendito é o nome do Senhor. Ali é um lugar sagrado, ali é um lugar santo, ali onde você vai receber algo da parte de Deus que vai ficar na sua vida, que vai te garantir, amado, todos os dias que você entra ali dentro da casa do Senhor e que você recebe uma ministração do Senhor e que você guarda, que você vive, aquilo te garante a tua salvação. Até para se resguardar das aflições, das perseguições, ali é o lugar onde a pessoa se enche. Se enche. Sim, a pessoa se veste, se protege. Se veste, Aleluia. se protege. A Bíblia vai dizer que a palavra é espírito, Aleluia. a palavra é água, a palavra é alimento, a palavra é pão. Olha só que Amém. lindo, amados. Isso é maravilhoso. Então você precisa entrar na casa do Senhor para receber um alimento espiritual. Eu gosto muito de dizer a seguinte frase, ou colocar, às vezes nós nos sentamos na nossa casa, tomamos um café da manhã reforçado, né, com pão, com ovos, com a batata doce, com uma aipim, na hora do almoço sentamos, comemos um feijão, nós alimentamos a nossa carne, amado. A carne, essa que nos leva muitas das vezes ao pecado, quando nós estamos em Cristo, quando não estamos em Cristo. Agora na igreja você alimenta é o teu espírito, amado. Aleluia. Você alimenta o teu espírito. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz que no último tempo muitos subirão aos céus, mas subirão com o corpo glorificado. Amém, meus queridos? O corpo glorificado, porque esse corpo vai ficar aqui, mas a tua alma, o teu espírito, ele vai para o céu. Amém? A tua alma, onde está todo o teu intelecto, onde está tudo aquilo que você tem vivido. Glórias a Deus, amém, amados? Então você tem que ter essa convicção que tudo aquilo que você está vivendo nesse tempo, tudo vai para os céus com você. Amém? Mas automaticamente com a mente, com o corpo renovado e transformado em Cristo Jesus. Mas para isso você precisa aprender a viver aqui neste lugar. Amém? Sim. Então vai dizer então que aqueles magos chegaram e se prostraram diante do menino. Oh, que lindo, amados. Então precisamos nos prostrar, amado. Quando você entrar na casa do Senhor, se prostre, porque ali está a presença do Senhor naquele lugar. Amém? Repetindo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram
dádivas, ouro, incenso e mirra. Ó que lindo, amados. Ó que lindos. Aí eu digo, homens que não conheciam a Jesus, mas tinham uma profecia sobre o enviado de Que Deus. queriam conhecer. Eles tinham uma profecia sobre o enviado de Deus. Sim. Aí chegam naquele lugar, eles se prostram diante do Filho de Deus, diante de Jesus Cristo, um menino, um recém-nascido, e levam dádivas, e levam ofertas, e levam tesouros. Amado, muitas das vezes nós vamos à casa do Senhor, nós vamos com as mãos vazias, Meio amados. coração, pô. O coração, e o coração muitas das vezes vazio. Amém? E o interessante é que seu coração às vezes vai vazio, mas sai cheio de Deus, cheio do Espírito, cheio da palavra. Mas às vezes você não leva para a casa do Senhor dádivas para o Senhor. Eu vou deixar bem claro, o Senhor precisa de dádivas, Ele não precisa, mas aonde você está indo, naquele templo, aquela igreja precisa se manter, aquela igreja precisa se sustentar, então você precisa levar uma oferta para a casa do Senhor, amém? Levar o seu dízimo, levar a sua oferta. Você está vendo esse programa ao qual nós estamos ministrando uma palavra para você, para a sua vida? Esse programa ele precisa ser mantido também. Para que esse programa possa ser mantido, há uma necessidade da sua oferta, do seu dízimo. Olha que lindo, que bacana, porque é aqui que você está sendo alimentado espiritualmente. Você tem obrigação? Não, você não tem obrigação. Você precisa deixar o Espírito Santo falar com você. Grato, né? Porque eu me lembro que quando eu comecei a servir Jesus, amado, olha, amado, o corpo se converteu, mas o bolso para se converter demorou um pouquinho. Aleluia. Mas lá mesmo com o pastor Roberto, logo em seguida eu comecei a ofertar, eu comecei a dizimar pelo entendimento, amém, amado? Então eu precisava levar as dádivas também para aquele lugar, porque aquele lugar precisava ser sustentado, o pastor precisava ser sustentado, o pastor precisava pagar o aluguel da casa dele, precisava pagar o aluguel do estabelecimento, precisava de manter o som, precisava de manter os bancos, as cadeiras, um ventilador, um ar-condicionado. Atender os necessitados, que fizemos muitas Isso. vezes isso, Senhor. Graças. Olha, e quando fala em atender os necessidades que a pastora Irene falou, às vezes, amado, nós precisamos levar uma cesta básica. O pastor Roberto, o pastor Paulo Vitor, às vezes eles precisam levar uma cesta básica para um necessitado. E como é que isso vai ser? Como é que isso vai surgir? Isso vem de uma forma mágica? Não, amado, isso vem através do meu dízimo, dos seus dízimos, das suas ofertas, amém, amados? Mas tudo, olha, com sabedoria, tudo com entendimento. Não faça nada. Não faça nada sem o entendimento. Porque quando você faz entendendo, a mão do Senhor está sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Eu digo a você, amados, eu passei a ofertar e a dizimar, a levar as dádivas à igreja. Amém. Amados, nunca mais me faltou nada. Eu devia cheque especial. E se eu contar as coisas que eu fazia, não compensa falar aqui. Mas eu só posso dizer para você o seguinte, que depois que eu comecei a servir ao Senhor e levar as dádivas, a mão do Senhor ficou sobre a minha vida e até hoje permanece sobre a minha vida. Eu procuro ser obediente à palavra. Não adianta você ofertar, você dizimar, se você não for obediente à palavra. A mão do Senhor não poderá ficar sobre a sua vida. Amém, amados? Então, por isso que nós estamos ensinando a palavra do Senhor Jesus, para que você seja, além de um ouvinte da palavra, você também testifique da palavra, testemunhe da palavra. Amém? Bendito é o nome do Senhor. E concluindo, aleluias. Então, nós falamos que aqueles magos, aqueles sábios levaram tesouros, mirra, incenso, aleluias, e ouro. Amado, nós estamos falando de ouro. Oh, glória a Deus. E Jesus é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Último versículo diz assim, olha. E sendo por divina revelação, aleluias, avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém? Jesus, o Senhor Jesus, ele sempre abre, amado, um outro caminho para mim, para você, assim como ele abriu para esses magos, para esses sábios, nem amado. A palavra de Deus diz que há dois caminhos. O caminho é estreito e o outro é o caminho largo. Esse caminho largo é o caminho que se abre para o pecado,
para a desobediência, para tudo aquilo que o Senhor Jesus não aprova. Amém, amados? Mas abre-se também o caminho estreito, que é o caminho da esperança, que é o caminho da salvação em Cristo Jesus. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Agora, nós estamos falando de perseguições. Aí, observe agora que Herodes, aqueles às quais os magos eles seguiram, tomaram um outro caminho, vai dizer logo no capítulo seguinte, que a fuga para o Egito e a matança dos inocentes. Aquele Herodes que tinha a expectativa de que os magos voltassem e dissesse para eles aonde o menino havia nascido. Eles, através de aviso em sonhos, eles tomaram outro caminho, mas a gente percebe a maldade que havia naquele homem, porque dali para frente, começa a matança de muitos bebês que haviam nascido naquela época. Muitos morreram, mas também José, o pai do Senhor Jesus, e Maria em sonho, eles recebem uma nova direção para que fosse para o Egito. Amém, amados? Para um outro caminho. Sempre Deus, ele vai trazer livramento para os seus. Amém, amados? E o Senhor, Amém. Deus, nessa tarde, ele quer trazer livramento para a sua casa, para a sua família, e deixando claro para você que no mundo tereis aflições, sofrerás perseguições, mas tem de bom ânimo, Sim. porque ele é contigo. Amém? Amém. Bendito é o nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus e que vocês permaneçam firmes na presença do Senhor. Amém? Uma boa tarde, um beijo no coração de todos. A graça e a paz. Amém. Que maravilha, né? Que mensagem gostosa. Eu estou aqui bebendo, eu estou aqui saciando a minha alma com tudo que o pastor Carlos trouxe aí. Como é bom ouvir falar de Jesus Cristo. Os meus ouvidos ficam felizes, alegres de ouvir falar do Salvador do mundo. Lucas, o doutor vai dizer, pastor Carlos, que o mundo estava em trevas e veio, né? E veio a luz para o mundo, Jesus Cristo. Como é bom. Pastor Carlos, Deus o abençoe. Rapaz, eu fico te ouvindo assim, eu fico assim. Esse pastor Carlos é aquele que eu conheci lá no Engenho do Porto. Esse pastor Carlos está pregando agora aqui do Evangelho, é aquele que eu conheci lá. Olha, Deus abençoe pastor Carlos, pastor Eliane. Ó, eu não tenho palavras, eu não tenho vernáculo para falar alguma coisa sobre vocês. Já esgotei todo o meu vernáculo de ouvir vocês. É uma alegria que só o Espírito Santo pode proporcionar a gente, para mim. Só ele pode proporcionar esse relacionamento fraterno. Que maravilha. Muito obrigado, tá bom? Ó, eu conto com vocês na quarta-feira. E como eu anunciei, semana que vem, como o nosso programa tem a visão, o propósito de fazer discípulos, semana que vem eu vou passar uma tarefa para vocês para quarta-feira que vem. Tá bom? Praticamente todo mundo que eu vou trazer aqui para a semana que vem vai falar de uma coisa só: fazer discípulos. Então vocês vão pregar. Eu quero pedir essa liberdade a vocês, de vocês pregarem em Mateus capítulo 28. Ali aonde o Senhor Jesus Cristo fala assim, ó: ide, fazei discípulos de todas as nações. Tá? Mateus 28, eu vou dar aqui propriamente os versículos, eu vou dar para todos os meus convidados. Mateus 28, depois que quiser anotar aí direitinho aí, são os versículos finais, aonde o Senhor Jesus Cristo, depois de ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos e diz para eles: olha, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações. Do verso 16 ao verso 20. Mateus 28, 16 a 20. Eu quero ouvir vocês. Tudo o que vocês puderem falar aqui sobre discípulo, discipulador, vai estar a cargo de vocês. Está combinado?
pode dividir o tempo, a pastora Eliane pode interagir, tá bom? Semana que vem, semana do discipulado, tá bom? Muito obrigado aí, fiquem na paz, Deus abençoe vocês, um abraço. Aqui não é para Lula, não. Laila, Lana, Lailane. As meninas, tá bom? Beijão para vocês, Deus abençoe, muito obrigado. Muito bem, vamos então avançando para o final do nosso programa. Eu quero agradecer você pela sua audiência, tá? De verdade mesmo. Compartilhe o conteúdo aqui do nosso programa. Você viu que mensagem maravilhosa? Só falando de Jesus Cristo, tá certo? Quero agradecer a você que nos assiste, quero agradecer irmãos que têm ofertado para o nosso programa. O pastor Carlos falou ali, agora há pouco, da importância de você estar nos ajudando com a sua oferta, tá bom? Mas você não é obrigado não, faça com entendimento. Eu quero agradecer mais uma vez aos patrocinadores. Eu quero mostrar aqui um dos nossos patrocinadores, que é o Jonathan Nascimento. Eu quero trazer o vídeo dele e agradecer especialmente a ele, que tem nos ajudado mensalmente aqui com a sua oferta. Vamos ouvir o nosso patrocinador, Jonathan Nascimento. Eu retorno em seguida para encerrar o nosso programa. Se você está procurando uma assessoria contábil diferenciada, você precisa conhecer o Espaço Contábil. Há quase 30 anos no mercado e contando com as melhores tecnologias e uma equipe altamente qualificada, o Espaço Contábil oferece serviços de contabilidade para indústria, comércio, prestadores de serviços, profissionais liberais, terceiro setor e também igrejas, organizações religiosas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo telefone 21 2771 4983, pelo WhatsApp 21 40 42 36 41. Ainda por e-mail, grupoespaco@espacoconte.com.br. O nosso endereço é Rua Major Frazão, 52, sala 304, bairro 25 de Agosto, Duque de Caxias, junto à Universidade Unigran Rio. Espaço Contábil, uma experiência além da contabilidade. Aí é um dos nossos patrocinadores, eu conheço o Jonathan Nascimento, diácono Jonathan Nascimento, desde 1980. Quando ele era membro da primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, um jovem, né? Como eu na época. Hoje, um grande contabilista e confia a sua oferta ao Ministério Paixão pelas Almas, ao pastor Roberto Alecrim. Muito obrigado, Jonathan. Também quero agradecer Marcionil Muniz. Ele é advogado, eu recomendo para você, tá bom? Do Brasil inteiro. O pastor Alecrim recomenda o advogado doutor Marcionil Muniz. Ele está prontinho, juntamente lá com a doutora Daiane, para auxiliar você em questão civil, trabalhista ou previdenciária. Aquelas questõezinhas de INSS, aposentadoria, pensão, tá? Liga aí para o doutor Marcionil Muniz, telefone 21 999 12 45 44. Agora, atenção, você que tem 65 anos de idade, 65, nunca contribuiu para o INSS, tá bom? Olha, o governo federal tem um benefício para você hoje no valor de R$ 1.412. Agora, você precisa ligar para o advogado, doutor Marcionil Muniz, e saber se você se encaixa, tá? A sua condição se encaixa para você receber esse benefício de R$ 1.412. Liga agora para o doutor Marcionil Muniz, telefone 21 999 12 45 44. A todos, muito obrigado. Retornaremos amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Para teus pecados e ver os teus pecados antes de você, querido. E está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2. A vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. Tá? O primeiro é assim, ó. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece.